Para fazer o corte desse vestido, eu vou usar 1 metro de viscose. É o que eu tenho aí, tá? Meu tecido tá dobrado no meio. Depois eu dobrei novamente para fazer o corte. Eu tenho até um pouco menos que 1 metro. Eu tenho 98 centímetros de comprimento desse vestido. Eu vou cortar um vestido curtinho, tá? Então, eu vou deixar um comprimento de 85 centímetros. Eu deveria ter deixado com 90, porque eu quis um vestido curtinho. Então, 90 centímetros seria o ideal. Assim, eu encurtaria o vestido na hora de fazer a bainha, né? Aí eu ia ver o comprimento, experimentar e decidir o comprimento que eu ia querer. Ia fazer a bainha encurtando, então cortava. Então, aqui eu já cortei 85 centímetros para deixar aí o comprimento. E aí foi o meu erro, tá? Porque ele ficou curto demais. Eu queria curto, mas não tão curto assim. Eu vou usar essa blusa para fazer o corte. Esse vestido vai ser um vestido soltinho, tá? Mas ele vai acompanhar aí a curva do meu corpo, tá? Eu não quero ele solto demais. Então, conferindo, né? Eu usei 1 metro de viscose. Meu tecido tá dobrado no meio, depois eu dobrei novamente, aí formando 2 dobras. Pra eu cortar esse vestido do jeito que eu queria, curtinho, tá? Mas não tão curto, eu deveria ter usado um pouquinho mais de tecido, tá? 1,10 m, tá? Aí ia ficar do jeito que eu queria. Então, vê direitinho aí o comprimento que você quer, tá? Eu deixei ele curtinho, mas você não precisa deixar, você pode deixar ele mais comprido. Você pode deixar aí o comprimento aí na altura do joelho, ou abaixo um pouquinho, ou acima do joelho, ou curtinho como o meu. Então, aqui eu cortei decote, tá? Copiando dessa minha blusa, queda do ombro, deixando 1 centímetro de margem de costura. Para a manguinha, eu tô deixando aí uns 20 centímetros de largura, tá? A partir daí, eu vou levar esse corte até uns 3 dedos abaixo da cava da minha blusa azul e vou descer fazendo essa voltinha da cintura, quadril, tá? Eu vou deixar 1 centímetro de margem de costura só na lateral. Essa blusa que eu tô usando é uma blusa folgadinha, ela é soltinha, ela não é justa. Então, eu vou usar a largura dela para a largura do meu vestido que eu vou cortar, tá? Porque ele vai ficar confortável em mim. Não vai ficar largo demais e não vai ficar justo demais. Vai ficar do jeito que eu quero que fique, tá? Mantendo aí as curvas, de um jeito que fique soltinho, mas mantendo aí acinturado, né? As curvas do corpo. Então, esse é o corte. Aí na barra, na lateral, eu tirei 1 centímetro somente, tá? Pra tirar aquele bico, aquela ponta que fica na lateral da barra do vestido. Já aqui, eu vou acertar o corte do decote, deixando redondo e deixando um decote alto. Esse vai ser o decote da frente. Ele vai ser um decote redondo e alto, tá? Já para costas, eu vou fazer um decote mais aprofundado. Eu vou manter ele redondo e vou aprofundar. É opcional, tá? Tem gente que não gosta de decote nas costas, então não precisa deixar. Você pode fazer somente uma abertura, tá? Para poder, na hora de vestir, colocar aí um botãozinho para fechar. Então, ó, vou fazer o corte. Eu não vou descer reto e chegar lá embaixo, arredondar, não. Eu vou descer estreitando, tá? Então, aqui eu tô marcando quanto que eu vou deixar o comprimento. Eu deixei mais ou menos com 30 centímetros, 30 e pouco. Eu usei como referência aí o comprimento da cava, tá? Fui nessa direção. Então, conforme eu descer, ó, eu vou descer entrando um pouquinho, chegando aí embaixo, na altura que eu marquei, eu faço essa voltinha. Eu não desci reto, senão o decote vai ficar muito aberto. Aí vai ficar aparecendo, né, por dentro. Então, tá aqui o corte, como ficou, tá? Tem que ficar assim, nesse formato. Parece um V, né? Na ponta, aí embaixo, ele é arredondado. Eu vou usar esse pedaço de retalho para fazer o corte do revel, tá? Para costas.
Então, eu vou posicionar aí na dobra do meu retalho, esse decote, e vou copiar esse corte. Se tiver alguma parte aqui do vídeo, tá, do corte que você não compreender, volta o pedacinho, assiste novamente. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link que é de corte e costura de revel, tá? Se você tiver dúvida, você clica aqui para assistir, tá bom? Eu vou deixar com mais ou menos uns 5 centímetros de largura, tá? Esse meu revel. Então, na hora de cortar, quando você posicionar o seu tecido, você deixa ele dobrado bem certinho, tá? E o vestido, deixa ele dobrado bem certinho, pra na hora de cortar o revel, não cortar o revel torto, tá? Errado, pra encaixar direitinho aí. Agora eu vou colocar assim, estampa com estampa. E vou costurar, só costurar o revel aí. Eu vou usar também retalho para fazer o corte do revel da parte da frente. Então, é só cortar, mantendo aí a mesma largura, tá, do revel. Se deixou 5 centímetros pro revel das costas, deixa 5 também para o da frente. Aqui é só uma sugestão, tá, de costura. Esse modelo é só uma sugestão de costura para você. Eu vou resumir aqui de um jeito que vocês compreendam, tá? Não vou levar essa costura para a máquina. Eu vou mostrar aqui como que eu vou fazer o corte e a costura dele, tá? Porque eu tenho vários outros vídeos parecidos com esse aqui no canal que eu tô mostrando a costura completa, tá bom? Aqui eu vou cortar a continuação da minha manguinha. Eu preciso de 2 retângulos que eu possa franzir, né? E fazer aí um babado na barra da minha manguinha. Então, eu vou deixar cada retângulo desse, eu vou ultrapassar 8 centímetros mais ou menos aí na dobrado desse jeito. Eu vou ultrapassar 8 centímetros da largura dessa minha manguinha. Eu vou levar para a máquina e vou costurar esse retângulo. Eu preciso fazer bainhas nas laterais e bainha na barra. Do outro lado, na parte de cima, eu vou franzir, tá? Então, aqui eu tô mostrando como que vai ficar. E ele vai ficar aberto nas laterais, tá? Esse babadinho, ele vai ficar aberto de um lado. Já aqui eu tenho um quadrado, né, que eu vou precisar para fazer aí uma faixa um detalhe que eu vou usar aí na parte das costas, tá? Para segurar esse decote. Aqui eu tô só conferindo a largura que eu preciso deixar para o decote das costas, então você usa como referência a frente, coloca em cima, ele tem que manter aí ombro com ombro. Assim você tem noção da largura que tem que ficar essa parte das costas aí. Então, eu tenho aqui um pedaço de tecido, de retalho, que depois de dobrado, eu preciso deixar ele com 8 centímetros de largura. Então, deixa aí com 8 centímetros, tá? A largura que você preferir. Eu vou encaixar ele aí e vou costurar. Então, aqui eu vou mostrar o que eu vou fazer para não perder, tá? Essa largura que eu preciso deixar para o decote das costas. Isso porque eu preciso encaixar aí uma faixa. Essa faixa precisa ter aí a mesma largura, tá? Que é a largura aí que eu vou deixar para essa abertura do decote. Então, eu vou usar uma tira, tô pegando aqui a parte da frente, só para manter aí a largura que eu preciso, né, certinho. Eu vou pegar uma tira, vou usar o alfinete de um lado, ó, vou prender com o alfinete do outro lado.
Agora eu posso tirar a frente. Agora eu sei que essa largura aí é que eu tenho que deixar. Isso vai, ó, isso vai fazer com que na hora que eu costure a tirinha aí dentro, né, eu costure exatamente da largura que tá aí. Eu levei então essa costura para a máquina, costurei o revel da frente e costurei essa faixa que já é para encaixar no decote das costas, tá? Então, ó, ficou com a abertura dos dois lados. Eu costurei, passei uma costura, depois eu desvirei. Depois que eu desvirei, eu costurei a pontinha de cada lado com pesponta, assim ela ficou achatadinha. Agora, eu vou encaixar ela aí, nesse decote. Eu vou fazer o seguinte, tá vendo? Essa tira, ela manteve aí a largura do meu decote para ele não ficar abrindo, tá? Depois eu vou tirar essa tira, isso aí não faz parte do acabamento não. Agora eu vou manter essa faixa aí em cima, na altura que eu quero deixar, é aí que eu quero deixar. Eu vou usar alfinete de cada lado só para segurar essa faixa aí no decote, porque eu quero cortar essa faixa mantendo aí o mesmo formato desse decote, tá? Que é um formato meio em U, né? Ele vai estreitando. Então, eu vou deixar 1 centímetro para cada lado dessa faixa, tá? Porque eu sei que eu vou precisar desse 1 centímetro para fazer a costura, a costura, né? De margem de costura. Então, é isso que eu tô fazendo, tá? Se você não quiser fazer isso, não faça, tá bom? Mas isso vai me ajudar aí na hora da costura, pra essa faixa não ficar frouxa, né? Ficar certinha, justinha aí. Agora eu vou ver a altura que eu quero deixar, mais ou menos. Então, com a faixa na marcação aí onde eu quero encaixar, eu vou pegar 4 alfinetes e vou usar pra marcar, ó. Aí, bem certinho. Então, ó, vou costurar até aí, vou costurar essa volta e vou costurar aí em cima. Esse pedaço onde eu vou encaixar a faixa, eu não vou costurar, vou deixar sem costura, tá bom? Então, aqui eu tô mostrando que eu já costurei, tá? Então, é necessário que nessa voltinha aí do revel, nessa costura, eu dê piques, tá? Porque eu vou precisar jogar esse revel pra dentro e depois rebater a costura. Faça o acabamento na beiradinha do seu revel, passa no overlock ou no ponto zigue-zague para fazer o acabamento, tá? Então, vou virar assim que fica melhor pra mim, tá? Joga o revel pra dentro. Agora eu vou encaixar essa faixa aí na abertura. Eu tô segurando com o alfinete assim o revel, porque ele pra dentro é melhor, que assim me ajuda. Eu espero muito que vocês estejam compreendendo o corte, a costura, tá? Se tá compreendendo, tá gostando, deixa o like aqui pra mim, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, aqui agora, nessa abertura, eu vou encaixar de cada lado. Eu vou passar só 1 centímetro de margem de costura. Foi o que eu deixei na hora de cortar essa faixinha. Vou segurar com o alfinete. Então, essa faixa, quando eu cortei, ela ficou de um lado, da parte de cima, ela ficou mais larga. E na parte de baixo, ela ficou mais estreita, que ela foi afunilando, né? Então, na hora de encaixar, não esqueça disso. Do outro lado, a mesma coisa, segura com o alfinete. Passa só 1 centímetro da pontinha. Passando só 1 centímetro, assim, eu sei que vai ficar certinho, porque eu medi a faixa em cima do decote, tá? Pra não ficar frouxo e nem ajustado demais, tá bom? Ficou na largura certinho. Vou levar pra máquina e costurar.
Então, aqui depois de costurar, essa tira que eu coloquei aí pra segurar o decote, né, ele não ficar abrindo, eu vou cortar, vou tirar, porque agora não preciso mais. Então, agora eu preciso encaixar frente e costas do meu vestido, né, fazer a costura aí do ombro somente. Então, eu vou manter assim, revel com revel, costura uma em cima da outra, ombro com ombro. Vou jogar o revel para trás e vou segurar com o alfinete. Do outro lado, a mesma coisa. Então, como eu disse, essa parte da costura na máquina eu tô pulando, tá? Eu tô resumindo aqui, é só uma sugestão de um corte para vocês. Porque eu já tenho essa costura aqui, então pro vídeo não ficar longo demais, tá? Eu vou cortar, eu vou abreviar essas partes. Então, costure ombro, costure também as laterais. Então, aqui, né, já costurado, eu vou jogar o revel agora pra dentro e vou segurar com o alfinete só pra me ajudar aí a mostrar pra vocês como ficou o decote. Decote das costas, tá? Se você não gosta de decote nas costas, você não deixa, tá bom? Ou então deixa um decote menos profundo, né? Agora eu vou encaixar a continuação da manga, né? Que é o babado na manga. Eu tenho aqui a faixa que eu costurei a bainha nas laterais e aí na barra e franzi toda essa parte de cima. Eu franzi na máquina, tá? No ponto reto, aquele mais largo, na tensão mais alta, a máquina faz aquele ponto frouxo e ela vai automaticamente franzindo, engelhando o tecido para mim. Você tem a opção de usar as preguinhas para fazer esse acabamento de babadinho também, tá? Então, eu deixei aí para vocês verem o quanto de tecido que eu usei para fazer essas faixas, tá? Mais ou menos 60 por 10 centímetros de largura. 10 não, 16 centímetros de largura que eu deixei, 60 por 16, tá? Então, é só segurar toda essa voltinha aí da barra da manga do vestido com o babado, mantendo assim estampa com estampa, tá? Eu vou colocar essa parte da abertura para baixo, então ele vai ficar na direção da cava do vestido, tá bom? Essa abertura, não vai ficar na parte de cima, vai ficar na parte de baixo do braço. Eu vou fechar ele totalmente com esse babado, tá? Então, as duas pontinhas da abertura, ela tem que estar lado a lado, para não ficar abertura nenhuma, tá bom? Então, segura tudo com o alfinete, leva pra máquina e costura. Desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, a costura ficou assim. Como eu disse, se você não quiser franzir, né, na máquina, você tem a opção de fazer preguinhas. Então, agora o acabamento vai ser de pesponto por toda a voltinha do meu decote, frente e costas. E o acabamento de bainha, tá? Quando eu fiz a bainha, o vestido tava no comprimento legal. Depois que eu fiz a bainha, ele encurtou de um jeito que não tem jeito. Eu vou ter que comprar mais um pouquinho, um pedacinho desse mesmo tecido, dessa estampa, para alongar esse vestido. Eu não queria deixar babado nenhum na barra, não queria volume na barra, eu queria ele retinho assim mesmo. Então, não sei o que eu vou fazer. Agora eu vou alongar ele um pouquinho. Não sei como que eu vou fazer, se eu vou colocar babado, se eu vou colocar um godezinho. Então, tá aqui o pesponto no decote, bainha feita, o vestido está pronto. Eu vou deixar ele no meu corpo para vocês verem o resultado. Ficou curtinho, né? Ó, eu queria uns 4 dedos mais comprido. Eu tô usando um shortinho aqui por baixo, mesmo assim, ó, ele tá quase na altura do meu short. Queria ir mais ou menos. Então, eu vou ter que
comprar mais um pedaço desse tecido, dessa estampa, para alongar ele um pouquinho. Então, 1 metro não foi o suficiente, tá? Então, 1,20 m, tá bom? E a largura do tecido, que é geralmente 1,50 m, né? 1,5 m de largura, é o suficiente para você cortar aí tamanho P, M, G, tá bom? Então, tá aqui como ele ficou na parte das costas. Esse é o acabamento da manguinha, ó, ficou bem soltinho aí esse babado. Essa parte da abertura, deixei pra baixo, tá? Na direção da cava. E esse detalhe aí nas costas é opcional, você deixa se você quiser. Mas eu gostei muito desse detalhe aí. Eu vou alongar esse vestido e vou trazer aqui mostrando, tá? Aqui eu tô mostrando novamente, ó, tô com um shortinho por baixo. O ideal seria eu deixar 90 centímetros para o comprimento e encurtar depois na hora da bainha, né? Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like aqui pra mim, se inscreva no canal. Tem moldes no meu site, liviavelosomoda.com.br. O link tá aqui embaixo na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.